Boa noite, meus irmãos. Que bom estar com vocês aqui, reunidos, e podemos louvar o Senhor juntos. Louvamos com as vozes. Agora é hora da gente provar que esse Deus que merece tanto louvor, merece ser ouvido também. Ficaria muito estranho depois da gente elogiar tanto esse Deus, dizer que esse Deus é tão bom, a gente simplesmente se desinteressar pelo que Ele tem a nos dizer. Na hora da audição, da pregação, nós provamos aquilo que cantamos. Um Deus tão bom, maravilhoso como nós acabamos de cantar, para que Deus tome o nosso coração. Esse Deus precisa da nossa atenção, à sua palavra, e nós vamos abri-la, lê-la e explicá-la nesse momento da mensagem. Marcos, capítulo 11, versos de 1 a 33. Nós vamos entrar na descrição da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós dissemos que o evangelho de Marcos é um evangelho ativo, prático. Desde o segundo capítulo para o terceiro capítulo, que Jesus já falava da morte. Jesus já era perseguido de morte. É um evangelho que vai direto ao assunto do que Jesus veio fazer aqui e quem Ele é. O evangelho de Marcos é muito claro quanto à identidade de Jesus e à missão de Jesus. Enquanto Lucas, Mateus e João entram em outros detalhes igualmente importantes, mas em outros detalhes, Marcos ele é mais objetivo. E ele foi escrito por um discípulo de Pedro, João Marcos, que foi um discípulo da segunda geração de discípulos de Jesus. Ele não foi um dos 12. João Marcos foi aquele que foi, como Pedro o chamava, filho na fé de Pedro. E o primeiro evangelho a ser escrito. Quase todos os versículos que estão no evangelho de Marcos estão em Mateus, em Lucas e em João. Porque é muito provável que os outros evangelhos extraíram material do evangelho de Marcos, que foi escrito por um discípulo de Pedro. E esse evangelho nos apresenta Jesus de uma forma que vai transformando o nosso olhar. E ao transformar o nosso olhar sobre quem é Jesus, automaticamente o nosso olhar de quem nós somos também é transformado. E enquanto o olhar da gente é transformado, os nossos passos são transformados. O evangelho de Marcos vai reconfigurando o nosso cristianismo, reorganizando as nossas ideias do que é ser discípulo de Jesus. Ele vai confrontando aquilo que está errado, que a gente vai assimilando, acumulando na nossa caminhada religiosa. Nós somos mestres de acumularmos tradições, de acumularmos costumes, de acumularmos regras, de acumularmos barreiras que o evangelho não tem. E o evangelho de Marcos, ao lermos sobre a própria história do mestre, nós somos desafiados a agirmos diferente. Eu coloquei aqui a chegada do rei. Vamos ler o texto, Marcos 11, e eu queria te pedir muita atenção na leitura, porque enquanto eu leio os 33 versículos desse texto, a mensagem já começou. A mensagem não vai começar depois da leitura. A mensagem começa com a leitura. Na verdade, a minha leitura agora vai ser a parte mais inerrante do meu sermão. Porque eu vou ler pura e simplesmente a palavra de Deus. Fique bem atento no que você vai ouvir. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfage e Betânia, ou Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Verso 3. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isto? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora na rua e o desprenderam. Alguns do que ali estavam reclamaram, que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou.
E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos, tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Deus, nosso Pai, Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Versículo de número 12, meus irmãos. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo, também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de ladrões. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Verso 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Verso 27, então, regressaram para Jerusalém. E, andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si: se dissermos do céu, dirá, então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Amém. Vamos orar? Vamos colocar esse texto diante do Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de termos a Bíblia nas nossas mãos. Nós temos irmãos que não podem tê-la. Nós temos irmãos em partes da Coreia do Norte, até recentemente em partes da China, de Cuba. Nós temos irmãos nossos em países de regimes ditatoriais, extremistas, que proíbem sequer a menção à Bíblia. Mas eu te louvo porque, mesmo lá, os teus servos estão e ali lutam pela causa do Evangelho. Obrigado pelo privilégio de cada um de nós podermos ter essa Bíblia, essa palavra escrita, impressa no celular, no tablet, no computador. Nós temos todo acesso a ela. Mas, ó Deus, não adianta nada, apenas a acessibilidade, se nós não formos alvos da ação do Teu Espírito. Nós podemos abrir essas Bíblias com as nossas mãos, mas só o Teu Espírito Santo pode abrir o nosso coração. Pode lançar essa palavra para dentro da mente, para dentro do coração. Pode conquistar a gente. Que nós possamos, ao final dessa pregação, dizermos como Paulo: eu sigo para conquistar aquilo para o qual fui conquistado.
E como Paulo, dizemos que estamos debaixo de domínio da tua palavra. Estamos submissos a ela. Fomos conquistados por ela. Ela nos cativou, ela nos convenceu através do teu Espírito. Que essa palavra aqui lida seja uma cartilha para o nosso dia a dia. E o teu Espírito Santo seja o nosso professor. Em nome de Jesus. Amém. Marcos 11 fala sobre a chegada de Jesus em Jerusalém no final da sua trajetória. A chegada de Jesus em Jerusalém de forma especial. Jesus chega em Jerusalém na festa da Páscoa, uma festa que reunia judeus espalhados pelo mundo inteiro, judeus que migravam para Jerusalém. Jerusalém, que tinha mais ou menos 50 mil habitantes, passava dos 200 na época da festa da Páscoa. Milhares, triplicava, quadruplicava o número de pessoas naquela cidade. Ali não tinham só judeus, mas não judeus, gregos, romanos, gentios também iam para o templo de Jerusalém. Havia um pátio grande. A área do templo contemplava hectares de terra. Tinha o templo no miolo, mas havia uma grande área. E havia uma área destinada aos gentios, não judeus. Havia uma área destinada às mulheres. Havia uma área destinada aos judeus piedosos. E, por fim, havia a área mais interna do próprio templo em si, destinada aos sacerdotes. E, no meio dessa ocasião multicultural, mas extremamente centralizada no templo de Jerusalém, Jesus decidiu que era hora de aparecer de uma forma pública, de uma forma declarada como o Rei dos Reis, como o Messias, como o Messias prometido no Antigo Testamento. Nós vimos durante as nossas pregações em Marcos que em alguns momentos Jesus quis a discrição, não era a hora. Mas agora chegou a hora da chegada do Rei. O Rei chegou. E essa é a primeira reflexão para nós nessa mensagem de hoje. O Rei chegou. O Rei cumpriu a promessa de que chegaria. Haviam inúmeras promessas no Antigo Testamento que o Rei da raiz de Davi viria sobre Jerusalém e traria o seu reino. A vinda de Jesus foi esse momento de consumação de um propósito eterno de Deus. Jesus chegando ali em Jerusalém, recebido como rei, aclamado com hosanas, como salvador, como libertador, ele está cumprindo uma profecia do Antigo Testamento. Ele está cumprindo uma profecia específica. Em Zacarias 9 diz que esse rei justo e salvador do mundo viria montado em um jumento. Aqui nós estamos testemunhando a narrativa de um Deus que cumpre as suas promessas e que não deixa para trás nada daquilo que ele disse que aconteceria. Em Gálatas capítulo 4, verso 4, Paulo nos diz que Cristo veio na plenitude dos tempos. E se a gente observar a confluência social, política e econômica da época em que Jesus veio, ele veio no melhor tempo em que poderia vir para espalhar o seu ensino pelo mundo. Através da cultura helênica, a linguagem foi desenvolvida, através dos filósofos gregos, a linguagem foi desenvolvida para expressar sentimentos, para expressar coisas profundas, que a língua latina romana não podia expressar, e que a língua hebraica também tinha as suas limitações, e Jesus veio num tempo em que a língua grega tinha desenvolvido, através da oratória dos seus filósofos, condições verbais, códigos suficientes para expressar aquilo que Jesus expressa em todo o Novo Testamento com o seu reino, com os seus mandamentos, com os seus princípios, com as suas ordens. Nós temos a cultura romana que pavimentou o caminho para o Messias espalhar o seu ensino por todo o mundo. Nós temos aquela via que terminava em Roma, mas cruzava todo o império. Nós temos, através do Império Romano, uma
condição de que o cristianismo pudesse chegar em todas as colônias, porque o Império Romano não proibia a religião local. Nós temos a cultura judaica, que traz a expectativa messiânica para dentro desse mundo. Mesmo aqueles que não eram judeus, mesmo aqueles que não eram de Israel, sabiam da expectativa messiânica dos judeus, de que viria um filho de Deus para resgatar o mundo. Jesus veio para Jerusalém, não por acidente, não por acaso, não por algum tropeço, mas ele sabia exatamente o que estava fazendo, na hora em que estava fazendo, o grande momento havia chegado, não tinha surpresa, não tinha improviso, era propósito de Deus. E também chegou com o rei, meus irmãos, a exposição do caráter do seu reino. Porque quando os reis romanos, os imperadores romanos, chegavam das suas conquistas, chegavam das suas guerras, quando um general romano retornava para Roma, ele era recebido com gritos de vitória contra os seus inimigos, uma grande multidão o recebia com festa. Esse general vitorioso desfilava pela cidade de Roma com uma carruagem de ouro. Esse general recebia as honras dos sacerdotes pagãos que queimavam incenso em honra e gritavam o nome desse general, enquanto os seus capturados, os seus cativos eram levados acorrentados para as prisões, para serem oferecidos como diversão nos salões de Roma, no Coliseu de Roma. Esses generais chegavam triunfantemente em carruagens de ouro, e Jesus chega num jumentinho. Eu conheci muito jumento, meus irmãos, na minha vida. Há 2 anos atrás, acho que tem uns 3 anos, uns 2 anos, não foi, Fabíola? Fizemos um Férias para Jesus lá no Rio Grande do Norte. Os jumentos são os donos das estradas, a gente é que tem que parar para eles passarem, né? Lá jumento é praga mesmo. Os jeguezinhos são selvagens. Você acha que tem só gato do mato, cachorro do mato? Tem jegue, tem jumento selvagem também. Eles criam, se procriam no meio da estrada. E a gente andava com o que hoje é seminarista, lá de Mossoró, o Paulino. O Paulino era o nosso guia. E eu não sei o que tinha aquele moçoroense, que ele via, ele sabia onde é que o jumento estava. Eu e o pastor Marquinhos alugamos um carro lá para rodar as cidades do sertão, e o Paulino já dizia, depois daquela esquina, mas ele não falava bem assim, ele falava, depois daquela esquina o senhor pode ver que vai ter um jegue ali. E não dava outra. Era um negócio incrível, era um dom que esse povo tem lá, né? Então o jumentinho não tem muita moral, não tem muita glamour, né? E Jesus, ele desconstrói na sua chegada essa falsa visão de andar com Deus significar luxo. Essa falsa visão de que andar com Deus é trilhar o caminho do orgulho, da ganância, do desejo de possuir. Meus irmãos, dependendo da reunião que você frequentar, você não sai de lá contente com o que você tem, mas você sai de lá extremamente inconformado com as coisas que você tem. Ao invés de você sair de uma reunião que é para servir de inspiração para a tua vida cristã, ao invés de você sair dali despreocupado em ter muitas coisas, você sai dali insatisfeito porque não tem muitas delas. E Jesus, ele vem, a chegada do rei é confrontadora. A chegada do rei é para quebrar sofismas, tradições, falsas ideias sobre o que é seguir e servir a Jesus. O profeta Zacarias já havia profetizado que vem o rei justo, salvador, humilde, montado num jumentinho, cria de jumenta. A chegada do rei, Jesus Cristo, para cada um de nós, precisa significar esse caminho
de simplicidade, como nós vimos Jesus dizer aqui no capítulo anterior, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A pergunta que fica para você e para mim aqui é: o que a chegada do rei tem significado para você? A segunda chegada do rei, aí vai ser diferente. A parousia, ele vem sobre as nuvens com poder e grande glória, todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho vai se dobrar. Ele vai vir com o seu poder visível para todos, não vai haver ninguém que vai ter condições de ficar de pé diante do Rei dos Reis. Ele vai vir com toda a sua glória. Os anjos dizem isso para Jesus quando Jesus sobe aos céus. Mas a primeira chegada do rei nas nossas vidas é uma chegada para transformar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa jactância, a nossa autoconfiança. A chegada do rei é para desconstruir o caminho das obras, é para desconstruir uma religiosidade como a dos próprios judeus daquela época, em que acreditavam que eles poderiam alcançar a Deus e não entendiam que o caminho era de Deus os alcançar por misericórdia. O que significa a chegada do rei para você? A chegada do rei na sua vida foi quando? Os judeus esperavam que o Messias fosse um grande poder político, econômico e social que destituiria as autoridades romanas. Que Jesus entraria em Jerusalém e se sentaria no trono, no lugar de Pilatos, de Herodes, de César, e dali começaria uma grande revolução política, social e econômica de libertação. Tanto é que a festa da Páscoa, essa festa que acumulavam tantas pessoas em Jerusalém, sempre era objeto de preocupação de Roma. Porque havia o risco em toda a festa da Páscoa de insurreição. De se levantar alguém no meio deles e se rebelar contra o império. Mas Jesus vem num jumentinho. Jesus vem de forma simples, montado num jeguinho, lá de Mossoró. Sem pompa, sem ouro, sem prata, sem brilho, com simplicidade. Porque a chegada do rei transforma a nossa visão do reino. Se o rei se sacrifica, o que os seus súditos devem fazer, meus irmãos? Se Jesus diz para os discípulos pela terceira vez: olha, eu vou para Jerusalém para morrer, como é que os discípulos perguntam para Jesus se Jesus poderia colocá-los à direita e à esquerda do governo? Se o rei chegou com simplicidade, humildade e autossacrifício, você está seguindo que rei na sua vida cristã? A pergunta que se levanta é que parece-me que o rei de alguns não é esse rei aqui. Porque o reino de Jesus para governar todas as nações ainda não foi estabelecido. O reino de Jesus para servir a todas as nações e se sacrificar por pessoas culpadas, esse já foi estabelecido. O rei veio montado em simplicidade, em autossacrifício, em renúncia pessoal, para estabelecer o seu reino de amor, um reino espiritual, um reino de sacrifício, um reino de renúncia, um reino de doação, um reino de sacrifício substitutivo, como nós pregamos no domingo passado. Esse reino foi estabelecido entre nós. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz e alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus é visitar os órfãos e as viúvas e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O reino de Deus é daqueles que, assim como Jesus, tomam a sua cruz diariamente, negam a si mesmo e o sigam. Como nós podemos estar vivendo como súditos de um rei que já governa com poder todas as nações, se esse reinado ainda não foi estabelecido? O que significa a chegada do rei na sua vida? O que esse rei está provocando em você? O rei é onisciente. Então ele tem súditos que se submetem com temor e tremor diante dele. Sabe por quê? Jesus provou aí
que ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele sabia daquele jumento. Ele já havia trabalhado e ele havia colocado no coração dos donos daquele jumento que eles liberariam o jumento para Jesus. Nem os discípulos sabiam. E o que é interessante num detalhe desse texto é que esse jumento nunca havia sido montado. Tu já montou num jumento que não foi ainda, como diz o do sertão, já montou num jumento que não foi ainda domado. Ô bichinho difícil, né? Já viu o jumento empacado, gritando? Quem sabe imitar o barulho de jumento aí? Alguém? Eu sei que tem gente que sabe, mas fica com vergonha, né? No meio, tá gravando, tá na internet. Pois Jesus, ele é onisciente, ele amansa um jumento que não havia sido montado por ninguém ainda. Ele tem domínio sobre todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele controla todas as coisas. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Jesus, ele desconstrói o conceito que os judeus tinham de religiosidade na forma como ele nasce, numa manjedoura, num coxo, numa cidade insignificante, que é Belém. E Jesus, ele desconstrói o conceito orgulhoso de religiosidade na sua morte, na sua chegada em Jerusalém. Além da chegada do rei, vamos ver o efeito que essa chegada traz. Porque aqui no texto nos diz que Jesus foi recebido com exaltação. Aqui no texto diz que as pessoas cantavam e gritavam Hosana, que é um clamor por Salvador. A palavra Hosana significa salve-nos, nós suplicamos ao Senhor, né? Ele é recebido como rei. Ele é o rei que foi prometido do Antigo Testamento. Eles esperam então que Jesus seja esse da linhagem de Davi, que vai reinar sobre Israel. Mas Jesus os reprova severamente. Um detalhe muito interessante desse texto, no versículo 11, que Jesus é recebido com toda essa festa, sendo aclamado como bendito o reino que vem, o rei de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. Jesus é recebido com essa pompa toda. E no versículo de número 11, tem aqui algo muito interessante. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo o quê? O que está escrito aí no versículo 11? Jesus entrou no templo em Jerusalém, tendo observado tudo. Como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Meus irmãos, isso aqui é triste por um lado. Porque a pessoa mais importante do mundo, e a razão da construção daquele templo imponente que estava ali em Jerusalém, pisou naquele templo, naquele momento, observou tudo, mas não foi encantado, não foi impressionado, não foi cativado, não foi surpreendido por coisas boas. E o Jesus, que é a causa da construção de cada tijolo daquele templo, porque o templo era uma prefigura do que Jesus seria. Jesus entra no templo, fica ali observando o que está acontecendo e vai embora dormir em outra cidade. Jesus não fica no templo. Jesus não dorme em Jerusalém. Jesus não entra nesse meio com satisfação. Ele, ao chegar, reprova o que vê. Ele observa, diz o texto aqui, que ele observou tudo e ele foi para Betânia. Lá em Betânia tem Lázaro, tem Marta, tem Maria, tem discípulos simples de Jesus, numa vilazinha simples, perto de Jerusalém. É ali que ele repousa a cabeça, é ali que ele se sente em casa, e não no templo que foi construído para ele. Vamos nos lembrar de 2 Crônicas capítulo 7, quando Salomão inaugura esse templo.
A gente sabe que esse templo que Jesus visita não é mais aquele templo de Salomão. Zorobabel precisou reconstruir esse templo. E antes de Jesus nascer, o próprio rei Herodes, por intenções políticas, havia feito uma reforma nesse templo. Então, já era um templo 3 vezes mexido, que não tinha mais todo o luxo, todo o ouro, todas as pedras preciosas do templo de Salomão, que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo de Salomão impressionou todos os reinos e todos os povos daquela época. Tal era a riqueza, a beleza, a majestade daquela construção. E Salomão fica ali construindo aquele templo durante muitos anos. 13 anos depois ele inaugura outros palácios. E em 2 Crônicas capítulo 7, Deus diz assim para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua nação. Olha só a partícula condicional aí no começo desse versículo: se. Mesmo quando o templo de Salomão foi imponentemente construído, Salomão observou cada detalhe das recomendações de Deus. Para vocês terem uma ideia, todas as pedras que foram usadas para a construção do templo de Salomão não foram lapidadas no local do templo, mas a quilômetros de distância, porque o templo de Salomão, apesar de grandioso, majestoso, ele foi construído em silêncio, porque Deus pediu que fosse assim. Mas mesmo assim, no período áureo de estrutura, de música, porque os cantores que Salomão herdou de Davi, a tradição musical estava ali grandemente representada naquele templo. Salomão foi o rei que mais fez sacrifícios naqueles dias, em toda a história de sacrifícios do povo de Israel. Quer dizer, se Deus se impressionasse com construção, se Deus se impressionasse com música, se Deus se impressionasse com sacrifício, o melhor momento do povo de Deus seria ali com Salomão, e não foi. Deus disse: se esse povo, que se chama pelo meu nome, esse povo se chama pelo meu nome, usa o meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua nação. Tem aqui Jesus, do mesmo jeito, tendo um encontro com esse templo e reprovando coisas que estavam acontecendo ali. Não é a primeira vez que Jesus faz isso. Em João capítulo 2 nos diz que no começo do ministério de Jesus, Jesus meteu o chicote nos cambistas. Não é o mesmo episódio, viu, gente? Em João capítulo 2, no começo do ministério de Jesus, mostra Jesus sentando o chicote lá no povo. Isso aqui é uma outra ocasião. Pode olhar, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas registram esse aqui, e só João registra o primeiro momento, que foi bem no começo e não no final do ministério de Jesus. Não é a primeira vez que ele entra ali, não é a primeira vez que ele vê coisas que o desagradam, ele reprova o que ele vê. O que é interessante é que no meio desse episódio, Jesus se encontra com uma planta. Veja bem que esse Jesus soberano sobre jumento também é soberano sobre planta, porque ele decidiu que aquela planta não ia dar fruto nunca mais e amaldiçoou aquela planta, secou a sua raiz e assim se fez. Mas Jesus, no caminho para o templo, no outro dia, ele teve fome. E enquanto ia para Jerusalém, ele viu uma figueira com folhas. E é interessante na figueira, porque além do figo nascer em épocas diferentes de outras plantas, que é chamado de baixa temporada para alguns frutos, para o figo é alta temporada, o figo tem algo interessante, que o fruto aparece antes da folha. Uma figueira florida é porque deu fruto. O fruto vem antes, só depois que o fruto nasce, é que a figueira fica florida. Ou seja, olhar para uma figueira florida, era certeza de ver uma figueira com figo, com fruto. E Jesus, ele passa, ele vê, ele não encontra, ele amaldiçoa aquela figueira.
E é interessante, meus irmãos, porque Jesus, ao ser recebido como rei, ele não vai para o palácio de Herodes, mas vai para o templo, observa o que está vendo ali, não gosta do que está vendo, vai para Betânia, vai descansar, e no outro dia ele retornaria para Jerusalém, e no caminho se encontraria com essa planta, e com essa planta ele viveria o que a gente pode descrever aqui como uma analogia do templo e da religiosidade dos judeus daquela época. É interessante a gente pensar sobre isso aqui. A figueira sem frutos é um símbolo da nação de Israel e do culto fracassado dos judeus. Eles tinham pompa, mas não tinham vida. Eles tinham rituais, mas não tinham comunhão com Deus. Eles tinham inúmeros sacerdotes, mas eles não eram homens de Deus. O eixo central dessa passagem de Jesus por Jerusalém é uma condenação da promessa sem cumprimento, a condenação da profissão de fé sem a prática. Havia o templo, a folha, o mundo inteiro migrava para Jerusalém, o mundo inteiro afluía para Jerusalém, porque em Jerusalém tinha o grande templo a Yahvé, onde a santa presença de Deus se manifestava. Havia folha, havia coreografia, imagem, estereótipo de um lugar santo, de um lugar poderoso, de um lugar que abençoava as pessoas, mas entre as paredes daquele templo, observem comigo aqui, versículo 18. Você tem um templo maravilhoso em Jerusalém, que atraía multidões religiosas, mas o que acontecia nos bastidores, nas entresalas do templo? Versículo 18. E os principais sacerdotes e escribas ouviram essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava com a sua doutrina. Quando Jesus entra no templo e diz que era um covil de ladrões, a palavra covil significa um abrigo de ladrões. Jesus estava dizendo que o templo, ele abrigava os ladrões, os assassinos, os mentirosos, os falsificadores. Que o templo, que deveria ser uma casa de acolhimento de pecadores para remissão, se tornou uma caverna, uma taverna de ladrões, um covil, uma ravina, um lugar escuro, um antro de mal, de maldade, de demônio, de diabo, de perdição, de coisas diferentes do reino. Veja bem, meus irmãos, se o templo de Salomão, o grande templo construído pelas próprias mãos de Salomão e dos seus funcionários, depois reconstruído por Zorobabel, depois reformado por Herodes, pode se transformar, ao invés de uma casa de oração, uma casa de adoração, uma casa que abençoa as nações, pode se tornar um covil de ladrões. Quem somos nós para não acharmos que os templos da nossa época não podem se tornar a mesma coisa, e muitos já se tornaram. Jesus, ele disseca a falsidade daquela religiosidade hipócrita dos religiosos, dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes da sua época. Ele identifica isso, ele chega perto, ele constata, ele vê com seus próprios olhos, ele chega lá no lugar e ele faz uma faxina na casa de Deus. Os judeus, que achavam que no templo era o lugar de afastarem os gentios, não entenderam que o templo era um lugar para atrair esses gentios ao Senhor. Eles fizeram um caminho inverso, eles modificaram as coisas. A falsidade deles distorceu o princípio e o propósito do templo de Jerusalém. Jesus identifica e as impressões que ele tem são terríveis. Ele vê o templo como um lugar de ladrões. Ele identifica a deturpação da casa de Deus. Os sacerdotes tinham transformado a casa de Deus num mercado. O lucro tinha substituído o relacionamento com Deus.
Jesus então declara que a sua casa não deveria ser um lugar para excluir as pessoas pela barreira do comércio, mas um lugar de oração para todos os povos. Veja bem o que acontecia no templo de Jerusalém. Os próprios sacerdotes rejeitavam os sacrifícios que eram trazidos de outras terras, para que esses ofertantes pudessem comprar os animais que eram vendidos por eles mesmos e os seus terceiros ali, os seus terceirizados no templo. Havia um complô maléfico, havia uma organização secreta criminosa ali dentro do templo, que transformou os sacrifícios que eram trazidos pelo povo como oferta, como instrumento de lucro. Eles rejeitavam os sacrifícios e pediam, então, que essas pessoas trocassem esses animais que haviam trazido pelos animais que eram vendidos no templo. Por outro lado, esses animais que eram vendidos no templo não podiam ser comprados com moedas estrangeiras. Esses animais só podiam ser comprados pela moeda local. Por isso, além de mercadores do templo, nós tínhamos os cambistas. Já tinha os doleiros do templo naquela época. Viu? Já havia todo esse problema, não tem novidade nenhuma no que a gente vê hoje. E Jesus identifica, e Jesus reprova, e a gente vê o nosso Jesus, que é manso e puro de coração, agir com ira santa contra aqueles que estavam deturpando a casa de Deus. A Bíblia é muito dura com esse tipo de coisa. A Bíblia diz que é melhor você pendurar uma pedra no pescoço e se lançar ao mar, do que você fazer tropeçar um dos pequeninos, do que você se tornar um aproveitador da fé. Jesus se coloca perto e identifica a secularização da casa de Deus. Virou um mercado, virou uma casa de câmbio. Mamon, o Deus dos bens materiais, tomou o lugar de Deus. O lugar que era chamado para celebrar a glória de Deus, se transformou num instrumento de comércio, a serviço do pecado e da ambição daquelas pessoas. A chegada do rei não é para passar a mão na cabeça da gente. A chegada do rei não é para provar as coisas que nós estamos fazendo que não deveríamos fazer. A chegada do rei é para sentar o chicote no lombo. É para corrigir o que precisa ser corrigido. É para botar a mão, o dedo no nariz e dizer, está errado. É para olhar para nós por trás de vestes externas de santidade, de atitudes externas de santidade, de palavreado santo, de vocabulário crentez, de linguagem evangélica, de ambiente espiritualista, e olhar para o fundo do nosso coração, para ler a nossa mente e nos confrontar com os nossos pecados mais ocultos. A chegada do rei é uma chegada para confrontar-nos com a nossa religiosidade hipócrita, muitas vezes. É para mostrar para a gente que nós somos miseráveis pecadores e carecemos desesperadamente da graça de Jesus. A chegada do rei, meus irmãos e amigos, traz confronto. E Jesus, ele tem o direito de procurar frutos em nossa vida. De longe, você vê folhas. Está tudo certo. De longe, os saduceus, fariseus, escribas e sacerdotes tinham folhas, mas de perto não tinham frutos. Jesus tem o direito de te olhar de perto. Jesus tem a autoridade para te olhar de forma íntima. Jesus tem a autoridade para enxergar em você fé verdadeira ou fé falsa, fé genuína ou fé fingida, amor verdadeiro ou amor fingido. Jesus tem poder para olhar se a sua árvore é só uma árvore com folhas, mas não é uma árvore com frutos, se é só uma figueira com folhas, ou se é de fato uma figueira com frutos. Jesus não se contenta só com aparência, Jesus não se contenta só com folhas, Jesus quer fruto. Jesus diz em Mateus, no Sermão do Monte, no capítulo 7, que pelo fruto você conhece a árvore. Jesus diz em Mateus capítulo 7 que muitos vão chegar-se diante dele e vão dizer: Senhor,
Senhor, em teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus vai dizer, eu não vos conheço, são os que dizem que fazem alguma coisa. Jesus também diz que alguns vão chegar diante dele e vão dizer, Senhor, mas eu ouvi as tuas palavras. Porque tem aqueles que dizem e tem aqueles que ouvem. Tem aqueles que estão num caminho de religiosidade cristã, que são bons para dizer, Senhor, em teu nome eu faço isso, faço aquilo. Tem outros que são bons para ouvir, como aquelas mulheres de 1 Timóteo, que Paulo diz, mulheres sobrecarregadas de paixão, que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. A pessoa se torna especialista em ouvir. Ela está há 45 anos ouvindo. Ela ouve o tempo inteiro. Ela ouve sempre. Mas Jesus diz em Mateus 7, aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é comparado a um homem que constrói a sua casa sobre areia. Quando vem a tempestade, a casa cai. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica, é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E o que impressiona, meus irmãos, é que uma casa sobre a rocha e uma casa sobre a areia na Palestina não pode ser percebida facilmente, porque aqui a gente está falando da areia do Oriente Médio, da areia da Palestina. É uma areia escura que parece a terra mesmo, firme. O que Jesus está dizendo é que acima da superfície pode parecer que são duas casas muito bem construídas, mas é no meio da tempestade, é no meio das dificuldades, é no meio das tribulações em que o alicerce vai ser testado. Quando a gente ouve essa parábola, geralmente a gente tem a ideia de alguém construindo uma casa na beira da praia, areia branca, e alguém construindo uma casa com furadeira de concreto numa pedra, num penhasco. Mas são duas casas construídas sobre uma terra escura. Só que uma terra escura, ela é firme, ela é sólida, e uma outra é areia, areia do Oriente, que não sustenta uma casa. Jesus está dizendo que ele não vê só acima da superfície. Que ele não se impressiona com a superfície. Que não adianta superfície. Que não adianta a fachada. Que não adianta a imagem externa. Que não adianta a Bíblia debaixo do braço, o cântico nos lábios, a oração bem elaborada. Que não adianta o vocabulário cristão, se ele, ao olhar para você de perto, ele vê folhas, mas ele não vê frutos. O que a chegada do rei significou na sua vida? Avivamento é contrição, é confissão de pecado, é quebrantamento, é choro, é enxergar a si mesmo como limitado, pecador, que precisa desesperadamente da graça de Deus. Quando Agostinho, um jovem promíscuo, se encontra verdadeiramente com o Evangelho, ele cai em prantos, ele se quebranta todo, ele confessa a miséria, a desgraça da vida dele. Quando Lutero, lá no mosteiro na Alemanha, ele realmente tem um confronto e um encontro com o Evangelho, ele cai em prantos, quebrantado, humilde na presença de Deus, porque a chegada do rei não se impressiona com os mantos e palmas, com as hossanas nas maiores alturas. A chegada do rei não vai ficar olhando para as folhas, a chegada do rei vai olhar para dentro do nosso coração. E vai confrontar a gente com as nossas máscaras, com as nossas formas muito bem elaboradas de religiosidade. O rei condena. Aqui diz que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Depois, lá no versículo 20, quando os discípulos passam por aquela figueira, percebem que a raiz dela secou. Que a raiz dela secou. João Batista já havia alertado para o machado que estava a ponto de cortar a raiz das árvores, quando João Batista profetiza o juízo de Deus.
Ele diz isso, que o machado já está pronto para cortar a raiz das árvores. A falência de uma árvore foi total, completa e irremediável. A falência daquela figueira foi irremediável. E de fato, a falência daquele templo de Jerusalém foi irremediável, porque Deus permitiu que aquele templo, poucas décadas depois, fosse completamente destruído. Hoje a gente só tem lembrança daquilo ali. Foi condenado, igualmente igual a figueira, aquele lugar. Aqui nos diz que a raiz daquela figueira secou e ela nunca mais produziu fruto. Charles Spurgeon diz que Jesus não apenas amaldiçoou, ele não a amaldiçoou, ela já estava amaldiçoada. O que Jesus fez foi dar para ela o pior castigo que Deus pode trazer, que é deixá-la como ela estava. Charles Spurgeon, aquele pastor que foi um grande pregador na Inglaterra, ele nos diz que aquela árvore já só tinha folha, não tinha fruto. O que Jesus fez não foi amaldiçoá-la, dizendo que ela não teria mais fruto, foi amaldiçoá-la no sentido de deixá-la como estava, de não mexer nela, de não curá-la, de não fazê-la frutífera. E meus irmãos, Romanos capítulo 1, Paulo é muito claro em dizer que esse é o pior castigo de Deus para a humanidade, quando Deus entrega os homens aos seus próprios pecados. Quando Deus entrega os homens às suas próprias paixões. Quando os homens trocam a glória de Deus pela glória da criação. Se inflamam entre si, diz Romanos capítulo 1, que Deus entregou as suas próprias paixões e os condenou. O que Jesus está aqui dizendo para aquele povo, eu, e somente eu posso trazer cura e restauração para vocês. E ele vai terminar, ele vai dizer para os discípulos aí, do versículo 20 ao versículo 26, sobre esse caminho da falsa religiosidade para a verdadeira religiosidade, para a verdadeira conexão com Deus. E ele vai dizer aí, que a figueira tinha secado, mas ele vai dizer a partir do verso 22, tendes fé em Deus? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, não duvidar no seu coração, mas crê que ele o fará, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes, e assim será convosco. Jesus está ensinando aquilo que Paulo vai dizer lá na frente, o justo viverá pela fé em Jesus. Pela fé em Jesus. A montanha aqui é, na cultura judaica, algo muito difícil de ser alcançado. Jesus usa um ditado popular, que a fé move montanhas, porque a montanha na cultura judaica era uma expressão que os judeus usavam para alguma coisa muito difícil de ser vencida. E Jesus diz, o caminho é pela fé. Se você crer em mim, se você tiver fé em Deus, você pode transpor as maiores dificuldades da sua vida. Você pode superar as maiores barreiras que estão diante de você. Mas sem fé, como diz a palavra, é impossível agradar a Deus. O justo viverá por fé, e de fé em fé. Paulo vai dizer em Romanos 1,16, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus está aqui então trazendo a grande lição, que o caminho para nós não nos tornarmos figueiras com folhas e sem frutos é cremos em Jesus de todo o nosso coração, é cremos em Jesus de forma real, é depositarmos a nossa confiança nele e que essa fé se transforme no aspecto prático do perdão na oração. Versículo 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Olha o contraste do que Jesus apresenta como verdadeira religiosidade e o que os religiosos faziam. Por eles estarem se sentindo humilhados pela autoridade de Jesus, esses religiosos planejam matá-lo. E Jesus diz aqui, o caminho é a fé em Jesus, é a fé em Deus, é a fé em colocar nosso coração nele e amarmos as pessoas e perdoarmos os nossos inimigos. E nas nossas orações, a gente colocar isso diante do Senhor. Olha a diferença da chegada do rei na construção da sua vida cristã. E para terminar, meus irmãos, dentro desse contexto das lições, Jesus mostra a superioridade da sua autoridade. Porque esses mesmos religiosos, ainda inconformados
com a reprovação que receberam de Jesus, eles tentam pegar Jesus. No verso 27 em diante, eles perguntam para Jesus algo, no versículo 28, com que autoridade você faz essas coisas? Quem que o senhor pensa que o senhor é? Eu sou sacerdote, eu sou um escriba, um levita, um saduceu, um fariseu, eu sou um religioso oficial aqui de Jerusalém. Com que autoridade você acha que pode chegar aqui e fazer as coisas que você está fazendo? Jesus responde esse questionamento com uma pergunta. Ele diz, se vocês me responderem essa pergunta, eu respondo para vocês a outra. O batismo de João era do céu ou dos homens? E aí, meus irmãos, esses mesmos homens mataram João Batista, foram coniventes com a morte dele. Esses mesmos homens não ouviram João Batista, que era o profeta que anunciava Jesus. Esses mesmos homens reprovaram João Batista. Então eles ficaram numa encruzilhada. Se eles dissessem para Jesus na frente daquele povo, que sim, João Batista batizava em nome de Deus, era um batismo do céu, as pessoas poderiam perguntar, se vocês creem nisso, por que vocês o mataram? Por que vocês não creram, não confiaram, não ouviram João Batista? João Batista pregava sobre Jesus. Por outro lado, peço para alguém não deixar as crianças entrarem ainda, alguém me ajuda lá na porta, por favor, ainda não está na hora. E por outro lado, senão já vou terminar. Por outro lado, se eles dissessem, não, o batismo de João não era de Deus, não era legítimo, a multidão iria contra eles, porque toda a multidão considerava João Batista como um profeta de Deus. Sabe o que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos? Jesus está confrontando esses religiosos com a hipocrisia deles. Porque eles preferem mentir. Eles dizem, nós não sabemos. A gente percebe claramente isso porque eles vão fazer aquela rodinha. Sabe, antes de começar o próximo set do vôlei, que o grupo se reúne ali, né? A rodinha, faz a rodinha. Se a gente disser que João batiza pelo céu, vão perguntar por que a gente não ouviu ele e se ele falava de Jesus. Se a gente disser que João Batista não batiza pelo céu, eles vão ficar com raiva da gente, vão se insurgir contra nós, porque todos eles consideram João Batista como um profeta de Deus. Então vamos dizer que a gente não sabe. Percebam que Jesus aqui não faz questão de continuar esse diálogo com aqueles hipócritas. Ele os confronta com a sua própria hipocrisia, com a sua própria mentira, com a sua própria maldade, e os deixa do jeito que estão, e segue o seu ministério. A chegada do rei é para estabelecer a diferença entre a falsa caminhada com Jesus e a verdadeira, a falsa caminhada com Deus e a verdadeira caminhada com Deus. E a pergunta que eu faço para os irmãos nessa noite: o que a chegada do rei tem significado na sua vida? O que a chegada do rei tem significado na sua caminhada? Eu testemunho aqui para os irmãos, como filho de pastor nascido dentro da igreja, que é fácil a gente disfarçar. É fácil a gente se acostumar com o sagrado. É fácil a gente ter o jeitão das coisas e se esquecer de Deus. De verdade, não se relacionar com Ele. E eu quero te convidar a deixar esse rei quebrantar o seu coração nessa noite. Deixar esse rei constranger a sua alma nessa noite. Ele é o rei. Um dia, ele vai vir sobre as nuvens com poder e grande glória. Um dia, ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. Um dia, tudo o que você fizer vai estar descortinado diante dele. Mas o reino que ele estabeleceu para mim e para você é um reino de sacrifício, de renúncia, de simplicidade, de humildade. Não a humildade simplesmente material, dizer que não tem nada bom na sua vida, que a sua casa não é boa, que seu carro não é bom, que o seu sapato tem um furo. Não é esse tipo de estereótipo de humildade, mas a humildade de servi-lo com tudo que você tem, de colocar nas mãos dele tudo o que você é, de colocá-lo como o seu rei de fato,
de não apenas cantar sobre Ele, de não apenas ir numa casa que fala sobre Ele, mas fazer da sua vida a casa dEle, fazer do seu coração a habitação dEle, humilhar-se perante a presença de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, olha para a minha vida, olha para os meus pecados, tem misericórdia de mim, purifica o meu coração, transforma a minha alma, me faça instrumento de perdão na vida das pessoas. Eu não quero fazer da minha vida religiosa um covil de ladrões, eu quero fazer da minha vida cristã uma caminhada de fé. Senhor, existem montanhas diante de mim, coisas que eu não posso ultrapassar, barreiras que eu não posso transpor, dificuldades que eu tenho, mas o Senhor me diz que se eu crer, eu posso mover montanhas, eu posso superar esses obstáculos, eu posso vencer as barreiras que estão diante de mim. E eu tenho certeza que cada um de nós tem montanhas para serem escaladas, tem barreiras para serem superadas. Tem um de nós aqui que está vivendo numa planície, meus irmãos. Nós enfrentamos vales, nós enfrentamos montanhas, mas o bom pastor pode guiar você pelo vale da sombra da morte. O bom pastor pode guiar você nas campinas. O bom pastor pode te ajudar a mover montanhas. O bom pastor pode conduzir você no meio das dificuldades. O bom pastor pode sustentar a sua fé. Coloca a sua fé nele nesse momento. Feche os seus olhos aí, vamos orar. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá só te adoro, meu Senhor. Vamos pedir para o Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só para ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Deus, eu coloco a vida do teu povo diante de ti nessa noite. Ó Deus, nós temos aqui música, nós temos aqui som, nós temos aqui luz, nós temos aqui, ó Deus, um lugar arrumado, preparado para o culto, mas prepara o nosso coração, Senhor, que o nosso coração seja o lugar mais confortável para o teu Espírito Santo habitar. Senhor, não deixa que as nossas estruturas externas substituam o nosso coração, que é aquele que precisa hospedar o Senhor. Toma, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos. Livra-nos da hipocrisia, livra-nos do fingimento. Cura a nossa alma, Senhor. Nós colocamos os nossos pecados diante de ti, limpa a nossa mente, os nossos olhos, restaura os lares que precisam ser restaurados, Senhor, os casamentos que estão enfrentando dificuldade, coloca a tua mão, Senhor, faz do marido um pastor da sua casa, faz a esposa um instrumento de edificação do seu lar, converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, traz harmonia dentro dos lares. Cura, ó Deus, o nosso coração da incredulidade, aumenta a nossa fé, transforma no Senhor. Sem ti nós não somos nada, sem ti o que essa igreja está fazendo não tem nada de importância, só o Senhor pode fazer a obra em nós. Faz a tua obra nas nossas vidas. Entra, Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores, entra nas nossas vidas, Pai. Entra, ó Rei, com o teu poder sobre nós. Vem reinar, Senhor, faz do nosso coração o teu trono, Pai. Entra, Senhor Jesus, como Rei em nós. Faz o teu Toma o meu coração. em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma.
Aleluia, Senhor. Faz isso em nós, Senhor. Sem Ti nós somos miseráveis. Venha, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.